Olá, meus irmãos e minhas irmãs, muito bom estar aqui novamente. Gostaria de deixar uma mensagem maravilhosa para vocês hoje. Gostaria de falar do trabalho do templo, de história da família, né? Esse trabalho maravilhoso que é o trabalho de salvação pelos nossos entes queridos que partiram dessa vida sem ter a oportunidade de conhecer o Evangelho de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, saber que o Pai Celestial tem um plano que ajuda a nos achegarmos mais a Ele e a salvar nossos entes queridos que partiram dessa vida sem ter a oportunidade de ter feito as ordenanças de salvação. Também está nos ajudando também com a nossa salvação, não só a salvação dos nossos entes queridos que já partiram, mas também a nossa, porque não podemos nós ser salvos sem eles, nem eles sem nós. Mas primeiro gostaria de pedir que dessem um joinha, se inscrevessem no canal e me ajudassem a levar essas mensagens a mais pessoas. Dá um joinha, se inscreve no canal. Vocês dando um joinha está ajudando a plataforma a mostrar esses vídeos para mais pessoas. E o trabalho do templo é maravilhoso, né? Então eu gostaria de citar alguns versículos que está em Doutrina e Convênios 138, né? Que fala que naquele período lá da crucificação do nosso Salvador Jesus Cristo, né? Período de 3 dias entre a crucificação e a ressurreição, né? As Escrituras falam que ele foi e pregou o Evangelho no mundo espiritual aos espíritos que estavam em prisão, né? E isso é maravilhoso saber dessas coisas, né? E aqui em Doutrina e Convênios 138, né, a partir do versículo 20, fala assim: aos iníquos, porém, não se dirigiu, e entre os ímpios e os impenitentes, que se corromperam enquanto estavam na carne, a sua voz não se fez ouvir. Nem os rebeldes que rejeitaram os testemunhos e as advertências dos profetas antigos, contemplaram sua presença ou olharam sua face. Então esses aqui não contemplaram a sua presença, nem olharam a sua face, né? E continuando no 30 fala assim: mas eis que dentre os justos organizou suas forças e designou mensageiros, revestidos de poder e autoridade, e comissionou-os para levar a luz do Evangelho aos que estavam nas trevas, sim, a todos os espíritos dos homens, e assim foi o Evangelho pregado aos mortos. E os mensageiros escolhidos foram anunciar o dia aceitável do Senhor e proclamar liberdade aos cativos que estavam presos, sim, a todos os que se arrependessem de seus pecados e recebessem o Evangelho. Desse modo foi pregado o Evangelho àqueles que haviam morrido em seus pecados, sem o conhecimento da verdade ou em transgressão, tendo rejeitado os profetas. Então isso aqui é a pequena parte que eu estou mostrando para vocês do que o Salvador fez no intervalo entre a crucificação e a ressurreição, né? Que ele foi ao mundo dos espíritos e pregou aos mortos, né? Pregou aos espíritos que estavam em prisão, né? Que estavam lá ansiando pela redenção de suas almas, né? Isso é maravilhoso saber, que o trabalho do templo e de história da família, ele está hoje na Terra para salvação da humanidade e daqueles irmãos que partiram dessa vida sem conhecer o Evangelho, ou aqueles que mesmo tiveram conhecimento, mas rejeitaram. Então eles ainda têm uma chance de se arrepender e aceitar. E é isso que nós fazemos hoje em dia, o trabalho de história do templo, de história da família e do templo, que
traz salvação para aqueles irmãos que partiram dessa vida sem conhecer o Evangelho ou que conheceram e não aceitaram. Então eu sei que essas coisas são verdadeiras, eu sei que o Salvador está vivo, está sentado à direita do Pai e sua volta está muito próxima, está às portas, como diz as Escrituras. Então que possamos avançar com o trabalho de história da família, porque a volta do Salvador está muito próxima, né? A construção de templo nesses últimos anos foi de maneira assim extraordinária, né? Muitos templos sendo construídos, outros anunciados, e o trabalho do Senhor está acelerado, né? Até mesmo templos sendo construídos agora com 2 batistérios, que é para avançar mais ainda o trabalho de história da família e as ordenanças do templo. O templo de Salt Lake está sendo reformado e agora ele vai ter 2 batistérios. Então é um sinal que o trabalho do templo e de história da família está acelerado e a volta do Salvador também está muito próxima. Eu sei dessas coisas e presto meu testemunho no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Fiquem com meu amor e até o próximo vídeo.